ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, vamos para mais um vídeo, agora complementando aquele anterior a respeito da parábola do filho pródigo. Bem, vamos relembrar? Em vez de falar do amor do pai, sobre o filho esbanjador, sobre o filho aproveitador, que gastou tudo que tinha recebido como herança do pai, ou mesmo sobre o filho mais velho, filho magoado com o pai e com o irmão, vamos ver o real motivo de Jesus ter contado esta parábola. Vamos lá? Lucas, no capítulo 15, versos 1 e 2, nos dão essa resposta. Qual o motivo de Jesus ter contado essa parábola? Vamos lá? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Muito bem, pessoal, Jesus era muito amigo dos fariseus. Ele próprio era um fariseu, assim como Paulo era fariseu. Mas havia um grupo de fariseus que estava, vamos dizer assim, sempre à espreita para ouvi-lo com o objetivo de criticá-lo, né? Como a gente acabou de ler aí nos versos 1 e 2 de Lucas. Bem, fica claro então que Jesus contou esta parábola em resposta ao comentário que os escribas e fariseus tinham feito. A parábola foi uma resposta ao comentário daqueles escribas e fariseus de que os publicanos e pecadores estavam à mesa e comiam com Jesus, e eles se incomodavam com o fato de que Jesus participava de uma ceia com publicanos e pecadores, ou seja, pessoas de segunda classe, segundo eles. A história do filho mais novo, o filho pródigo, ela é chocante em si mesma. Mas os motivos pelos quais Jesus a contou é mais importante do que a história propriamente dita. A parábola do fariseu e do publicano teve em síntese o mesmo objetivo que a parábola que erroneamente nós aprendemos chamar de o filho pródigo, mas que eu costumo chamar de a parábola do filho mais velho. Vamos ver a semelhança da parábola do fariseu e do publicano com a do filho pródigo. Está lá em Lucas, logo um pouquinho depois, no capítulo 18. Diz assim: propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e porque desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício e tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele. Pessoal, vejam como é claro que essas duas parábolas, a do filho pródigo e esta, do fariseu e do publicano, têm grande semelhança. Através delas, Jesus deixa evidente a situação daqueles que são menosprezados, daqueles que se consideram os donos da verdade, dos sãos, dos enfermos. E, no entanto, nesses 2000 anos, este aspecto nem tem sido notado, pessoal. Mas, ao final, vamos sim fazer uma aplicação da parábola do filho pródigo. E vocês verão como é que Deus vê a situação do filho mais velho, que é o que realmente importa nessa parábola. Às vezes, gente, eu fico pensando aqui com os meus botões. Por que que as pessoas não dão importância ao contexto original das Escrituras, considerando as circunstâncias do que aconteceu antes de Jesus relatar a parábola? Observando isso, fica mais fácil compreender o real motivo de Jesus ao contar a parábola do filho pródigo. Falar do amor do pai pelo filho que o desprezou é o que menos importa no contexto em que a parábola foi contada. Definitivamente, pessoal, o claro objetivo de Jesus nesta parábola não era mostrar a situação terrível do filho mais novo quando saiu de casa, mas sim a do mais velho. Era isso que importava. O contexto original deixa isso bem claro, que o filho mais novo era representado pelos publicanos e pecadores, lembram? E eles estavam ali ouvindo e seguindo a Jesus. Não era isso que importava? Já o filho mais velho era representado pelos escribas e fariseus, pelos doutores da lei. E a postura deles foi o motivo de Jesus ter contado aquela parábola, enquanto que os publicanos e pecadores eram defendidos por Jesus, porque estes eram os que seguiam a Jesus. Esta parábola, pessoal, continua atual. Os publicanos e pecadores são as pessoas simples dos dias de hoje. São as pessoas que têm pouco conhecimento, no entanto, são sinceras e seguem a Jesus de todo o coração. Já os doutores da lei continuam a existir entre nós, mas se acham os donos da verdade. Se vocês entenderem que nos referimos mais a denominações do que a congregações, verão que cada denominação se julga sim ser a dona da verdade. Todas as vezes que eu preguei sobre o filho pródigo, eu afirmava que ele, o filho pródigo, era aquele irmão ou irmã que tinha deixado a igreja e que nós, que ali continuávamos, quem éramos? O filho mais velho que nunca tinha abandonado a casa do pai? Nós éramos sim os certinhos, os sérios, os responsáveis, os obedientes, pessoas sobre quem não pairavam nenhuma suspeita. Que falta, pessoal, faz pregar sobre esta parábola sem entender o contexto original, sem entender as circunstâncias que levaram Jesus a contar essa história. Afinal de contas,
Quem é que eu sou? Eu sou o publicano e pecador que cometeu erros e pecados na vida? Sim, eu sou. Quem não é? Mas arrependido, ele voltou. Eu voltei. Você voltou. E agora segue o mestre? Ou será que eu sou um escriba, um fariseu, que semanalmente vai à igreja, sério, responsável, com boa aparência, de terno, gravata, as mulheres de taier, sobre quem não paira nenhuma suspeita? Os escribas e fariseus, cujo comentário sobre Jesus comer com publicanos e pecadores motivou o mestre a relatar esta parábola, estão presentes sim hoje nas congregações, nas denominações, nas faculdades, nas instituições religiosas. Enquanto os publicanos e pecadores deste século XXI estão em silêncio nas suas congregações, porque estão ali apenas para ouvir o que o mestre tem a dizer para eles, os escribas, fariseus e doutores da lei, esses aí estão presentes também, mas eles estão à espreita, olhando para o passado das pessoas, dos publicanos do século XXI, dos pecadores do século XXI, estão à espreita para desprezá-los. Jesus hoje está falando aos modernos escribas e fariseus e doutores da lei, enquanto que os publicanos e pecadores deste século XXI são vistos por Jesus com olhar de perdão e aceitação. Bem, pessoal, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, nós vamos concluindo por aqui este estudo para fechar, vamos dizer assim, com chave de ouro, a parábola do filho pródigo, a segunda parte. E eu quero convidar você a compartilhar este vídeo, se porventura você gostou. Eu creio que você deve ter gostado. E, aliás, quero convidar você também a deixar o seu like, a deixar o seu comentário. E se porventura você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Bem, um forte abraço para você. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim.